Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Eu tava no Beira-Rio há pouco e o Inter venceu de virada o CSA por 2-1, mas com muitas contestações do torcedor colorado e pontos que a gente pode analisar sobre essa vitória. Polêmica do Internacional, porque teve vaia para grande parte do time em momentos especiais da partida e muita cobrança e vaia para o técnico Mano Menezes, que concedeu entrevista coletiva após a partida, falou sobre as vaias em relação ao seu nome, sobre o trabalho do departamento de futebol e teve uma crítica, de certa forma, às contratações recentes do Colorado, teve corneta para o Eduardo Cudê e também William Thomas, executivo de futebol do Inter, falou, e eu tô repercutindo tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, dá essa força, o teu like, recomenda esse vídeo e impulsiona ele demais. Já somos 12 mil inscritos por aqui, então eu peço a colaboração de todos para quem curte meu trabalho. Te inscreve, indica para um amigo, manda no grupo da família, grupo de colorados, grupo do colégio, enfim, fiquem à vontade e deixem o like nesse vídeo, que tem sempre o apoio da KTO, kto.com. Quem foi na minha dica? Inter, vitória do Inter em mais de 1,5, sofrido, chorado de vitória, mas fizemos dinheiro lá em kto.com e tu pode fazer essa grana também. Usa o código DIAS no teu primeiro depósito, ganha 20% de free bet e dá uma brincada lá em kto.com, tá certo, rapaziada? Bom, vamos falar mais do Internacional por aqui, que venceu por 2-1 o CSA no estádio Beira-Rio, um pouco mais de 19 mil torcedores, 19.024 torcedores, abaixo da expectativa que era de 25 mil colorados hoje no Beira-Rio. O Mano, que colocou um time com Matheus Dias na lateral direita e não o Igor Gomes, como a gente imaginava. Baralhas como primeiro volante, um trio de ataque com Wanderson de um lado, Pedro Henrique do outro, Alan Patrick centralizado e Luiz Adriano lá na frente. Um jogo que teve de tudo, muitas vaias, o Inter saiu atrás do placar, o Pedro Henrique perdeu o pênalti logo no início da partida. Mas eu quero começar no que disse o técnico Mano Menezes, tá? Eu fiz anotações das duas coletivas, eu tava lá no Beira-Rio acompanhando o que o Mano e o William Thomas falaram. O Mano falou que aconteceu tudo que não poderia acontecer depois de uma eliminação em casa, como foi contra o Caxias, que era perder um pênalti e ainda por cima sofrer um gol. O ambiente se virou todo contra o grupo de jogadores e o próprio técnico. Ele disse que o Inter perdeu o controle no final do primeiro tempo, mesmo que tenha conseguido arrancar o empate contra o CSA e que a equipe ficou devendo. Resumo pro Mano é que o time ficou devendo contra o CSA. Perdão. Falei que eu tô com um problema na garganta, enfim. O Mano explicou a situação e a troca que ele fez na equipe. Um Inter que voltou com 3 zagueiros, o Vitão marcando individual, o Tauan Lara pelo lado esquerdo, mesmo com o René ainda em campo de zagueiro, o Matheus Dias como volante, enfim. Foi algo muito estranho que o Mano fez na volta. Isso porque o Mano explicou que o Baralhas não ia sair do time. Só que ele levou o amarelo, perdão. E aí ele botou o Vitão para marcar individualmente o extrema, que era o que estava fazendo o Gabriel Baralhas, e aí ele puxou o René para a zaga e o Tauan Lara na lateral, na vaga do René. E aí o Matheus Dias passou a ser o primeiro volante, inclusive deu certo, né? O Inter começou com bastante ímpeto a segunda etapa. E o Mano explicou e trouxe um diagnóstico que os jogos têm escapado do controle do Inter e que tem a ver com o momento que o Inter está passando. Parece que as coisas não andam. Tem que ter maturidade para passar por isso, foi dito pelo Mano. E ele disse que o Inter não vai para casa sem ter consciência de que deveria ter entregue um jogo melhor para o torcedor do Internacional. Eu questionei o Mano sobre qual, na avaliação dele, era o grande problema do Inter. Se era a parte técnica, psicológica, física, tática, e o Mano respondeu o seguinte: não dá para separar em apenas uma coisa. Não dá para separar em partes. Uma coisa leva a outra. Já que citam o ano passado, quando ganhávamos no ano passado não tinha problema de ambiente. O ano passa e as coisas mudam. São questões inexplicáveis às vezes, porque os jogadores e os treinadores são os mesmos. Trabalhando, mantendo a tranquilidade e humildade, podemos caminhar para uma reestruturação da equipe. Certamente vai mudar o jeito de jogar. Algumas coisas não estavam funcionando como antes. Mano, deixando claro que o Inter vai mudar a sua forma de jogar, sim. O Mano explicou sobre as vaias ao seu nome, Zé Alberto Andrade da Rádio Gaúcha questionou ele. Ele disse: acho que não foi a primeira vez que eu fui vaiado. Talvez com essa intensidade sim, mas também não vai ser a última. Faz parte do futebol. Tenho ouvido bastante coisa sobre o treinador, até certas campanhas para outro nome. Isso vai passando para o torcedor. Me incomoda quando a equipe não está entregando algo que eu acho que ela pode entregar, mas não tenho nada contra esse comportamento do torcedor. Acredito que poderiam fazer análises mais racionais. Outros treinadores passaram e jogaram por aqui, com perfis diferentes.
talvez esteja na hora de abraçar mais gente. Uma crítica do Mano, talvez até uma questão de ambiente do Inter, de certa forma, que pode mudar técnico, jogadores, mas parece que o problema do Inter ainda é o mesmo. E o Mano deu uma bordoada no Kudê, quando ele foi falar sobre o seu elenco e reforços, tá? O Mano falou, ele usou como exemplo o Kudê ter reclamado do grupo. E ele disse o seguinte, a gente nunca vai chegar aqui e falar mal do nosso grupo. Não tem sentido. É uma burrice sem tamanho. Semana passada eu vi um treinador fazer isso, até bem famoso na praça, e estão discutindo se ele fica ou não fica. Uma indireta clara, todo mundo entendeu, para o Eduardo Kudê, inclusive ex-técnico do Internacional. E ele explicou também sobre a dificuldade de contratação, tá? Que o Inter tentou jogadores, enfim, mas muitas vezes era questão de valores, mas ele falou que estava alinhado com a direção e com esse projeto responsável que o presidente Alessandro Barcelos tem tocado. E uma ótima pergunta do Lucas Colar pro Mano, tá? Se o aumento da régua, que tanto foi falado pro Mano e direção, aconteceu com as chegadas do Rômulo, Jean Dias e Gabriel Barros. Olha o que o Mano falou. Abre aspas pro Mano. Quando falamos sobre isso, com certeza estávamos falando sobre nomes mais formados, mas não foi possível. O mercado ficou diferente. Números que achávamos que poderíamos negociar até para os jogadores de nível médio do futebol brasileiro não foram possíveis. Isso também pelo presidente com a sua direção estar fazendo um trabalho responsável. Eu estou alinhado com isso. Ou seja, o discurso de aumento de régua, na visão do Mano, não aconteceu. Ele mesmo falou que a expectativa era por outros nomes em outras situações. Depois do Mano, William Thomas falou, tá? Disse que tem que ser valorizada a vitória e reconhecer que precisa melhorar o Internacional e que a avaliação é da necessidade, sim, de melhora do Internacional. Sobre um diagnóstico para isso, o William falou que é performance. É questão de performance e que não existe uma receita precisa, porque antes de atletas são pessoas e que cada um tem seus momentos. É um debate muito grande de que jogadores estão abaixo do que já estiveram no Inter nessa temporada. E o William também falou que o Inter precisa ter humildade de reconhecer que precisa do seu torcedor nesse momento. Meu colega Tiger Junk, lá na Zona Mista, quando conversamos com o William Thomas, o questionou sobre uma questão muito pertinente. Se o aumento de régua existia com a chegada do Jean Dias e do Barros, e por que o Inter não conseguia formar na base jogadores para essa posição para ter que buscar em Ituano e Caxias, um de 21 e outro de 32 anos, atletas dessa posição. Olha o que o William falou. Temos nossas estratégias de mercado e que seguem uma linha de responsabilidade financeira do clube. O Inter não vai comprometer o futuro. Se fez vários movimentos e tentativas por atletas de outros países e diferentes clubes, talvez com uma carreira mais consolidada, como disse o técnico Mano Menezes. Temos também o monitoramento dos estaduais, e o momento de se fazer isso era agora, no final dos estaduais, pois vimos que deveríamos tomar decisões a partir das avaliações que eram positivas a partir desse monitoramento que o Inter tem dos estaduais, independente de idade e clube. São jogadores que tiveram destaque. Aceitamos e respeitamos qualquer avaliação, mas eles têm condições de virem aqui e nos surpreender, isso principalmente em relação à contratação do Rômulo, do Jean Dias e também do Gabriel Barros, que foram muito debatidas. Em relação aos jogadores, só o Alan Patrick falou na saída de campo, inclusive situação clínica do Alan Patrick. Não preocupa, tá? Não preocupa, esse foi o retorno do Inter, teve um estiramento ali, mas nada muito sério. Talvez fique de fora contra o Fortaleza, mas não se descarta uma presença dele em campo na estreia colorada no Campeonato Brasileiro. E um bastidor, né? Demorou aí mais de meia hora a coletiva do Mano. Certamente a conversa foi forte no vestiário. Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.